Durante séculos, a Irlanda manteve seu lugar entre os países mais economicamente desfavorecidos da Europa. No entanto, uma reviravolta notável ocorreu, e a economia da Irlanda decolou. Atualmente, o país figura entre as nações mais prósperas do mundo, ultrapassando até mesmo nações como Suíça, Catar e outros. Embora muitos enaltecem a prosperidade irlandesa, a verdade não é universalmente aceita. Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível. No vídeo de hoje você vai conhecer o grande motivo de ninguém querer viver no país mais rico da Europa. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. De fato, 70% dos jovens irlandeses estão contemplando seriamente deixar o país, predominantemente devido à situação econômica. A questão intrigante é: como é possível que, em uma das nações mais ricas do planeta, haja insatisfação? A história do sucesso irlandês não é tão imaculada quanto pode parecer à primeira vista. Compreender o contexto por trás dessa narrativa é fundamental. Durante grande parte de sua história, a Irlanda era caracterizada por uma realidade oposta à atual, inicialmente como parte do Reino Unido e, posteriormente, como uma nação independente. A Irlanda era considerada empobrecida, com uma economia primordialmente agrícola e subdesenvolvida. A dependência da economia irlandesa no comércio com o Reino Unido levava muitos a buscar uma fuga da pobreza, emigrando do país, o que não contribuía para a sua estabilidade econômica. Com o tempo, as circunstâncias não se alteraram substancialmente. No final da década de 1980, a Irlanda ainda figurava entre as nações mais carentes da Europa Ocidental. Contudo, a nação finalmente encontrou uma fórmula para o sucesso. Fazendo parte da União Europeia, um bloco de países compartilhando um mercado único no qual as empresas podiam comercializar com todos os membros da UE, pagando impostos em um único país. A Irlanda optou por se posicionar como um centro de negócios da UE, atraindo empresas estrangeiras. Para atrair essas empresas, a Irlanda implementou uma combinação de impostos reduzidos e incentivos econômicos. Pouco tempo depois, grandes corporações dos Estados Unidos, como Dell, Microsoft e outras, optaram por estabelecer suas sedes europeias na Irlanda. Não pelo tamanho do mercado, mas pelos benefícios fiscais. Os impostos arrecadados impulsionaram a economia irlandesa como nunca antes, com crescimento semelhante ao de economias como Singapura e Coreia do Sul nas décadas de 1990 e 2000, rendendo-lhe o apelido de Tigre Celta. Entretanto, em 2008, a Irlanda enfrentou uma crise econômica global. A resposta foi intensificar a estratégia de impostos baixos, quase zerando os impostos. A Irlanda, efetivamente, tornou-se um paraíso fiscal global, onde muitas empresas dos Estados Unidos começaram a tributar todos os seus lucros globais na Irlanda, economizando substancialmente em impostos. O país emergiu da crise como uma fênix celta, crescendo mais rapidamente do que nunca e superando virtualmente todas as outras nações. Diferentemente da maior parte de sua história, a população da Irlanda começou a crescer, pois as pessoas não estavam mais saindo do país. Na verdade, muitos trabalhadores altamente remunerados na área de tecnologia estavam migrando para a Irlanda para trabalhar nas grandes empresas do setor. A Irlanda estava se destacando como o novo polo tecnológico da Europa, um milagre econômico. No entanto, surge uma questão intrigante: se tudo está indo tão bem, por que tantas pessoas desejam partir? A história do sucesso da Irlanda começa a ruir quando examinamos mais de perto. Recentemente, uma pesquisa revelou que 7 em cada 10 jovens irlandeses entre 18 e 24 anos consideram seriamente deixar o país devido à insatisfação com a qualidade de vida. Um dos principais motivos é a crise habitacional que a Irlanda enfrenta há anos. A Irlanda está passando por uma crise habitacional crítica devido a políticas governamentais que dificultam a construção de habitações urbanas densas e facilitam a oposição à construção de novas moradias. Como resultado, há uma escassez gritante de moradias, tornando-as inacessíveis para a maioria das pessoas. Há um ano, apenas 851 imóveis para alugar estavam disponíveis em todo o país, que abriga uma população de 5,1 milhões de pessoas. Esta situação resultou em cenas curiosas, como centenas de pessoas formando filas nas ruas de Dublin para conseguir uma oportunidade de visitar um apartamento disponível para locação.
Apesar de anos de crise habitacional, protestos e promessas governamentais, pouco foi feito para resolvê-la. No entanto, a questão da habitação é apenas um exemplo de um problema maior. Em muitos aspectos, a Irlanda é notoriamente mal administrada. A construção de infraestrutura básica enfrenta obstáculos, assim como a gestão de serviços públicos essenciais. O país enfrenta desafios na construção de estradas, desenvolvimento de infraestrutura energética e seu sistema de saúde está constantemente superlotado e subfinanciado. O paradoxo reside no fato de que, apesar do impressionante registro econômico da Irlanda e de sua brilhante reputação, a realidade não parece estar à altura. Uma possível explicação é que a riqueza da Irlanda não é tão sólida quanto parece, e o chamado milagre irlandês pode não ser tão genuíno quanto se acredita. Para compreender isso em profundidade, é necessário considerar que o PIB da Irlanda é impulsionado predominantemente por empresas globais que movem seus lucros para o país, mesmo que esses lucros não tenham sido gerados na Irlanda. Essas empresas não são irlandesas, e os lucros são retirados do país, sem contribuir efetivamente para a economia irlandesa. Essa situação tem sido apelidada de economia dos fantasmas, uma economia onde o PIB do país não reflete a realidade econômica. Na realidade, a Irlanda dificilmente pode ser considerada uma nação rica. Em vez disso, o modelo econômico específico da Irlanda pode ser comparado a um conto de duas Irlandas, uma próspera e outra desfavorecida. Enquanto as estatísticas do PIB podem sugerir que a economia irlandesa está florescendo, a realidade é que a maioria dos irlandeses não se assemelha aos desenvolvedores de software da Google que trabalham nas gigantes de tecnologia. Essas empresas empregam apenas uma pequena parte da força de trabalho irlandesa, enquanto a maioria das pessoas está envolvida em setores não relacionados à tecnologia, recebendo salários substancialmente menores. Embora a Irlanda rica seja o centro das atenções, a pobreza que persiste, geralmente fora do foco, retrata a realidade cotidiana da maioria da população. Além disso, a contabilidade criativa oculta diversas deficiências na economia irlandesa que seriam imediatamente evidentes de outra forma. Por exemplo, a Irlanda ostenta uma das dívidas nacionais mais elevadas do mundo. No entanto, como a dívida nacional geralmente é expressa em relação ao PIB do país, esse aspecto frequentemente passa despercebido. Portanto, parece que a Irlanda está indo bem, mas quando olhamos além do PIB, percebemos que a realidade pode ser bem diferente do que aparenta. Como o economista Ron Levenstein uma vez disse, as estatísticas são como biquínis, sugerem muito, mas escondem o essencial. Até agora, a Irlanda conseguiu manter oculta a verdadeira natureza do seu chamado milagre econômico. No entanto, essa situação pode não perdurar por muito mais tempo. A pressão contra os paraísos fiscais está se intensificando, e os dias em que a Irlanda poderia atrair grandes empresas estrangeiras com vantagens fiscais podem estar chegando ao fim em breve. Se isso acontecer, a verdadeira realidade econômica será revelada, e o que vier à tona pode não ser tão atraente. Então, você conhece a Irlanda? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.